Salve, omnes, utretis, olá a todos, muito bem-vindos, como vocês estão? Bom, a gente vai dar continuidade, né, à resolução dos exercícios da primeira parte do Aprendendo Latim, né, da seção 1A, e nós vamos resolvê-los todos dessa vez, certo? Faz bastante tempo entre o primeiro e o último vídeo. A última coisa aconteceu, peço desculpas, mas vamos lá, por mão, na massa. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu acho uma maneira melhor de fazer os vídeos e também de anotar para mim, né? Eu coloquei aqui no meu quadro negro todos os exercícios da seção 1A. Eles estão recortados, mas é no mesmo material, aprendendo no latim. A gente só vai fazer os exercícios, tá? Então, o primeiro exercício, ele diz respeito às duas declinações. Eu vou fazer só uma breve recapitulação teórica, né? Eu presumo que vocês já tenham feito a leitura da parte teórica que precede os exercícios. Então, vamos só explicar algumas coisas, tá? Você já deve ter percebido que no latim as palavras elas variam do ponto de vista morfológico segundo a função sintática. Então, se eu digo, por exemplo, Petrus, Mariam, Amat, né? Mas eu digo Petrum, Maria, Amat, né? Vocês percebem que a ordem das palavras permanece a mesma, mas eu mudei aqui as funções. Então, no primeiro, nós temos sujeito, objeto, e no segundo, nós temos sujeito, objeto. Ora, o que mudou não foi a ordem das palavras, mas sim a morfologia delas. Percebam que Mariam, né? Aqui embaixo vira Maria. E Petrus, embaixo vira Petrum. Então, nós, na verdade, não definimos como regra em latim a função sintática de uma palavra pela sua posição dentro de uma frase, isto é, de uma oração específica, mas sim a partir das informações morfológicas das palavras com que lidamos, tá? Então, só que essas terminações, mais precisamente através de terminações, né? Essas terminações, os casos gramaticais, elas não são arbitrárias, certo? Então, nós precisamos aqui entender o seguinte: esse material aqui que vocês podem ver, ele é meu, né? Então, os meus alunos têm acesso a eles. É, as palavras latinas, elas são agrupadas, né? Elas são colocadas em grupos de palavras. Então, nós temos o primeiro grupo, ou também chamado de primeira declinação, tá? Então, um grupo de palavras é uma declinação. Então, nós temos aqui a primeira declinação e podemos ver que todas as palavras que pertencem a este grupo usarão as terminações que se encontram no círculo, tá? Então, todas as palavras do primeiro grupo usarão estas terminações. Aí nós precisamos saber, as terminações que estamos vendo dizem respeito a quais casos, né? Então, por exemplo, aqui diz respeito ao nominativo, tá? Primeiro nominativo, esse segundo aqui ao genitivo, aqui ao acusativo, tá? Então, isso é um estudo à parte. Então, no primeiro momento, eu quero que vocês entendam isso. Nós temos um grupo de palavras de modo que todas as palavras, um grupo de palavras caracterizado pelas terminações que usa, de modo que todas as palavras que usem estas mesmas terminações pertencerão a este grupo. E aí nós temos o segundo grupo, ou segunda declinação. Nos exercícios que faremos, nós só levaremos em conta as terminações do primeiro grupo, também chamado de primeira declinação, e do segunda declinação do subgrupo A, tá? Então nós temos na segunda declinação ou no segundo grupo de palavras, nós temos dois subgrupos, tá? E nós temos o subgrupo A, o subgrupo B, sendo que o subgrupo B é de palavras neutras e o subgrupo A de palavras majoritariamente ou normalmente masculinas, excepcionalmente femininas.
Tá? Então, nós vamos considerar somente o subgrupo A do segundo grupo de palavras, no primeiro momento. Lembrando a lógica, cada grupo tem terminações específicas. As palavras que usam essas terminações vão pertencer ao grupo de palavras de que essas terminações são próprias, tá? Então, vamos para o primeiro exercício, que vai requerer de vocês o quê? Né? Opa, aqui tá. Que vai requerer de vocês o quê? Que vocês sejam capazes de identificar, né? É, no primeiro exercício, na verdade, ele pede que nós declinemos as palavras, né? Corpus e aula, não é corpus. O QU em latim é sempre qua, né? Como se tivesse um trema, corpus, certo? Então, nós vamos ter duas palavras e outras excepcionais. Eu vou deixar as excepcionais, tá? Com vocês. Então, o primeiro exercício diz respeito justamente a isso, a nossa capacidade de memorizar, ou melhor, de evocar, de trazer da memória as terminações próprias de cada um dos grupos vistos, dentro de uma ordem. Então, vamos colocar aqui ao lado, certo? Aliás, eu vou colocar até acima, os casos latinos e vamos usar as terminações adequadas. Tudo bem? Vou cortar o vídeo aqui. Bom, estamos aqui com todos os casos latinos, né? O caso nominativo, que vai ser igual ao caso vocativo como regra. A única exceção, a gente vai ver, é o caso genitivo, o caso acusativo, dativo e o ablativo, certo? Comecemos pela palavra aula. A que grupo de palavras pertence ela? Ela pertence ao primeiro grupo de palavras, o que significa dizer que ela será flexionada, né, com as terminações que nós estamos vendo aqui agora, certo? Então, com base nisso, né, nós vamos ter que escolher os pares de terminações próprios de cada caso. Então, no caso nominativo, nós temos as terminações, no caso nominativo, que vai ser igual ao vocativo no primeiro, na primeira declinação, tá? Na primeira declinação. Então, na primeira declinação, o nominativo vai ser igual ao vocativo. Então, teremos o par a, ae, ou a, é, dependendo da pronúncia. O segundo vai ser o genitivo. Ae, arum. Ah, professor, mas a mesma terminação pode aparecer em casos diferentes? Sim, pode. E como é que a gente vai saber que é um caso ou outro? Pela análise da morfologia dentro do contexto, ou seja, o contexto é suficiente, o contexto basta para que nós façamos o discernimento de qual é o caso, apesar da semelhança ou da identidade desinencial, ou seja, das desinências, tá? Então, nós vamos ter aqui o ai no nominativo e no vocativo, o genitivo ai, arum, o acusativo am, as, o dativo ai, is, e o ablativo a com macron, ou seja, é uma vogal longa com is, certo? Então, assim nós respondemos, resolvemos o primeiro ponto da primeira questão, né? E aí vamos passar para o corpus, certo? Corpus. Muito bem, pessoal. Eu coloquei aqui ao lado a nossa tabela da primeira declinação, que foi a palavra, né, aula, tá? Agora nós vamos para a segunda declinação com a nossa palavra corpus, tá? Não é corpus, mas corpus, certo? Aula e
corpos. Essas tabelas são interessantes porque elas vão nos servir de paradigma, né? Ou seja, todas as palavras que pertencem ao mesmo grupo de aula serão declinadas com essas terminações. Então, toda palavra que pertence ao primeiro grupo, tá? E que se encontre no caso genitivo, por exemplo, se estiver no singular, vai terminar em "ai". Se estiver no plural, vai terminar em "arum". Se estiver no dativo, vai terminar em "ai" no singular e no plural o "is". Então, tudo que a gente vai precisar é aprender quando nós usaremos cada um destes casos, tá? E este conteúdo será cobrado nos outros exercícios. Então, vamos agora olhar para corpus, certo? Corpus. A primeira coisa que eu quero que vocês notem é o seguinte, ó. Eu disse que no primeiro grupo, o nominativo é igual ao vocativo, mas no segundo, nós temos uma diferença, né? Haverá uma diferença entre o nominativo e o vocativo. Esta diferença entre nominativo e vocativo só se aplica ao segundo grupo de palavras, tá? Todos os outros grupos, ou seja, em latim nós temos 5 grupos de palavras e, portanto, 5 declinações. Primeira declinação, segunda, terceira, quarta, quinta. Somente a segunda declinação, isto é, somente o segundo grupo de palavras, trará uma diferença entre o caso nominativo e o caso vocativo. Tudo bem? Então, como regra, se você aprendeu o nominativo, automaticamente você aprendeu o vocativo. Excepcionalmente, na segunda declinação, no subgrupo A, ou seja, no subgrupo que contém as palavras naturalmente masculinas, tá? Então, segunda declinação, subgrupo A, somente neste grupo de palavras, nós teremos uma distinção entre nominativo e vocativo, beleza? Vamos agora, então, declinar a nossa palavra corpus. Então, nós temos no nominativo a terminação us no singular e i no plural. O vocativo vai ser é no singular, certo? A letra é, e o i no plural. Quem é católico e tem alguma noção de liturgia, eu já vi uma missa em latim, ou ouvi uma oração em latim, sempre que se começa com um chamamento a Deus, dizendo assim, Senhor, né? A palavra para Deus em latim, ou perdão, a palavra para Senhor em latim é Dominus. Só que se eu digo Senhor, me ajuda, né? Então, eu preciso usar o vocativo, né? Em português, Senhor, vírgula, me ajuda, né? No caso, ajuda-me. O vocativo é o caso do chamamento, vocara. Então a gente tem que pegar a palavra que termina em us, né? Tirar esse us que está aqui, que vocês estão vendo, né? Eu vou tirá-lo e vou acrescentar o quê? Vou acrescentar um é no singular. Então, domine, adiuvame, né? Me ajuda. Então é muito comum o domine, né? Nas orações católicas, por exemplo, né? Então, vocativo em é e plural em i. Ou seja, a única coisa que vai ficar, a única diferença entre o vocativo e o nominativo na segunda declinação é esta, tá? Os é. Vamos para o resto, então. Genitivo vai ser em i no singular e no plural vai ser orum. Acusativo vai ser um, acusativo plural vai ser os, dativo e ablativo são iguais, tá? São iguais, isso, certo? Então, nós vamos ter aqui a nossa segunda declinação, beleza? E aí eu recomendo que vocês façam, né, a flexão das palavras, ou seja, ou melhor, que vocês coloquem as terminações das outras palavras, né? Então, a gente tem essas terminações aqui, tudo que vocês vão fazer é aplicar as terminações vistas. Então, aula vai ficar aula ai. Genitivo, aulae, aularum. Acusativo, aulam, aulas. Dativo, aulae, aulis. Ablativo, aula, com o macron, aulis. Cocus, vai ficar cocus, coqui. Coque, coqui. Coqui, coquorum. Coquum, coquos. Coquo, coquis, pro ablativo e pro dativo, tá?
Então, aí a gente vai fazer isso, vocês vão fazer isso com as outras palavras, certo? Só vão aplicar as terminações que nós acabamos de ver. Demos continuidade, então. Bom, agora no segundo exercício, né, nós vamos ter que analisar palavras declinadas e dizer qual é o caso delas, tá bom? Então, se vocês fizerem os exercícios, têm anotadas as tabelas, vocês podem comparar. Eu vou simplesmente fazer a leitura aqui e vou dizendo, tá bom? Aliás, com a primeira palavra eu vou te mostrar o raciocínio que deve ser feito, né? Então, nós temos aqui a primeira palavra, servaram, né? Ou servaram, dependendo da pronúncia. Eu gosto de usar a eclesiástica, tá, gente? Então, doravante eu vou usar a eclesiástica, certo? Mas é só uma questão de pronúncia. É insignificante se você diz servaram ou servaram. Isso não fará de você um melhor ou um pior latinista, como eu sempre digo quando toco nesse assunto, tá? Se você diz fatiebat em vez de faciebat, assim, de uma insignificância tremenda, tá? Então vamos lá. Servaram. Bom, se nós olharmos para a tabela acima, veremos que o aram ele diz respeito ao caso genitivo no plural, certo? Então, nós vamos ter essa palavra no caso genitivo plural, beleza? Então, servaram está no genitivo plural. Quando nós olhamos para cóquo, nós temos duas possibilidades. Quais? Pode ser o dativo ou o ablativo singular, certo? Então, duas possibilidades. Coronam está no acusativo singular. É a única possibilidade que temos aqui, certo? Acusativo singular. Servos está no acusativo plural. Se olharmos aqui, ó, só teremos o os como possibilidade da segunda, certo? Quando nós olhamos para Schene ou Skynet, nós veremos que o I pode ser o dativo singular, o nominativo plural, o vocativo plural ou ainda o genitivo singular, certo? Então, se olharmos aqui, nós temos nominativo, que é igual ao vocativo, nós temos o genitivo e nós temos o dativo. Novamente, como é que eu vou saber só com o contexto? Aqui nós estamos olhando palavras isoladas. E como nós as consideramos assim, isoladamente, a gente tem que dizer quais são as possíveis declinações. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas a palavra filha tem um macron, que é um sinal de alongamento da vogal. Então, filha está no caso ablativo singular. Como nós podemos ver na primeira declinação, somente o ablativo aparece com um A alongado. Não confundir com o A do nominativo. Percebam que ele não tem qualquer sinal diacrítico em cima. Poderíamos colocar o seguinte sinal, tá? Que indica que é uma vogal breve, certo? Então, aqui no caso, nós teremos filia, né? Você pode fazer uma diferenciação na pronúncia? Pode, você pode dizer filia, mas assim, é um detalhe, isso só vai ser relevante para mim, ao meu ver, numa recitação de poesia, né? Então, arma virumque cano Troiae qui primus laboris Italiam fatum profugus la vigna quavenit litora. Então, para dar esse ritmo, que é o ritmo do hexâmetro datírico, você precisa observar a diferença de quantidades vocálicas, né, entre vogais longas e breves. Mas, fora disso, fora deste contexto, um romano teria falado assim, certamente, mas nós não precisamos. O contexto da oração é mais do que suficiente para que nós identifiquemos o caso das palavras, tá? Então, a praxe entre os latinistas que de fato falam a língua, é não observar as quantidades vocálicas, embora haja quem os faça, né? Então, a gente consegue falar sem essas distinções, tá? Então, a gente pega aqui, ó, filia está no ablativo, porque esse A tem o macron que indica se tratar de uma vogal alongada, e nós vimos que a única terminação assim é o ablativo singular, tá? Nós temos corpus, isso aqui é nominativo singular. Nós temos servi, isso daqui pode ser nominativo plural, vocativo plural, genitivo singular, certo? Se a gente for olhar aqui, ó,
nominativo e vocativo plurais e genitivo singular. Beleza? Vamos para baixo aqui. Corpum. Isso aqui é acusativo singular. Beleza? Se a gente for olhar aqui, acusativo singular. Filiae ou filie, nós já vimos novamente as várias possibilidades. Nominativo plural, que é igual ao vocativo plural, genitivo singular e dativo singular. Certo? Deixa eu fazer uma limpa aqui. Depois nós temos Xenas, isso daqui é acusativo plural, servo, ablativo ou dativo singular, quorum, genitivo plural, aula. Reparem que aula aqui não tem qualquer diacrítico, não tem qualquer sinal. Então, isso daqui não é um longo, certo? É um A breve. Ó, reparem, é um A que não tem sinal. Então, nós estamos no nominativo, certo? Por fim, nós temos servis, tá? Servis. Servis só pode ser dativo e ablativo, como vocês podem reparar aqui, né? Só pode ser dativo e ablativo, beleza? Então, é um exercício interessante, tá? É um exercício interessante. Eu gosto desse tipo de exercício para de memorização, certo? Acho muito importante no estudo do latim, qualquer língua, qualquer assunto, né? A gente só conhece aquilo de que nos lembramos. Então, a memorização faz parte de qualquer processo de ensino e de aprendizagem. Então, vamos lá. No próximo exercício, nós temos que traduzir, né, as orações abaixo, né, que aparecem nas alíneas, ah, levando em consideração, né, a o verbo e os casos das palavras, evidentemente. Então, vamos lá, né? Aqui traduz as frases, em seguida passe os substantivos e o verbo para o plural ou singular conforme apropriado. Ainda há esse detalhe. Então, a primeira coisa que nós temos que considerar: verbo sum, terminação us. Isso daqui está no nominativo, é o sujeito do verbo que está na primeira pessoa. Então, nós queremos transformar este verbo para a primeira pessoa do plural, porque a gente tem que pegar do singular e passar para o plural. Então, nós vamos ter sumus, mantendo a ordem que está aqui, sumus servi, tá? Sumus servi ou sumus servi. Aqui nós temos porto, o verbo está conjugado na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. Todos os verbos estarão no indicativo aqui, tá? Então, eu carrego, eu levo, eu porto. E aqui nós temos o acusativo singular, ó, que indica tratar-se do objeto do verbo. Então, vamos colocar no plural. Portamos. E eles querem que coloque no plural também a palavra. Então, portamos ao las. Por que não ao lai? Porque o ae, como vocês podem ver aqui, tá? Ele é o dativo, ele é o ablativo, ele é o nominativo. Ainda não estudamos o dativo e ablativo. Vimos as suas terminações, mas não os seus usos propriamente ditos. Pois bem, então, se nós vimos somente o uso do nominativo, nós sabemos que o nominativo é o caso do sujeito. Ora, qual é o caso de amo? É o acusativo. E o caso acusativo é o caso do objeto direto, ou do complemento direto de verbos. Então, tem a palavra aula, aqui, né, na linha AB, está no acusativo singular, aulam. Então, ela é o objeto do verbo portar. Então, nós não vamos mudar a função dela, nós vamos mudar somente o número da palavra. Se a função permanecerá a mesma, então ela continuará sendo objeto. Se o caso do objeto é o acusativo, devemos, portanto, mantê-la no caso acusativo, porém, em vez de usarmos o singular, usaremos o plural. Então, se nós olharmos aqui, qual é o plural acusativo? O plural acusativo é as, certo? Então, a gente vai pegar e colocar aulas. É muito importante que vocês façam este exercício com uma tabela ao lado, tá? Para que vocês possam ter esta noção. Porque eu fiz esse processo aqui de vai e vem agora, mas não vou repeti-lo, certo? Então, para que a gente possa agilizar o vídeo também não fique gigante, né? Então, vamos dar continuidade
ao processo. Então, nós temos Coronas Abend. Então, aqui está no plural, aqui está no plural. Terceira pessoa do plural, o verbo. Então, vamos colocar, ó. A gente viu em cima o acusativo singular que virou acusativo plural. Aqui, ó, nós temos o acusativo plural, as, que vai virar acusativo singular. Perfeito? Então, nós vamos dizer coronam Abend, né? Coronam Abend. E eu vou manter a mesma ordem das palavras do exercício para que vocês vejam com clareza. Então, nós temos serva ou serva, timete servum. Legal. Nós temos o verbo timere, que está no singular, alguém tem medo, e nós temos um e a. Um, se vocês olharem a tabela, verão que é terminação de acusativo, da segunda declinação. Acusativo é objeto, portanto, quem teme o quê? Quem teme quem? É a escrava que teme o escravo, e não o contrário. Porque um é o acusativo. Então, isso daqui que é o objeto, certo? Então, se este é o objeto, serva é o sujeito, tá no nominativo, beleza? Então, aqui a gente vai colocar no plural. Nominativo plural, serve ou servai, verbo conjugado no plural, timent, e acusativo plural, servos, certo? Aqui nós temos servas ou servas, vocatis ou vocatis, tá? Então, servas vocatis. Ora, aqui esse is, tomem cuidado. Nós estamos lidando com um verbo e não com um substantivo, não com um nome próprio. Esse tis aqui, ó, esse is faz parte da terminação da desinência número pessoal tis, certo? Então, a gente já viu os verbos, né? Então, o, as, at, amus, atis, tá? Então, aqui, ó, vós amatis, vós vocatis, né? Então, ego, tu, is, nós, tá? Então, nós estamos falando aqui de terminações de pessoas, né? Primeira, segunda e terceira pessoa, né? Singular, plural, né? Pessoa, número. Então, aqui, vocatis é um verbo. Então, segunda pessoa do plural e acusativo plural. Vamos passar do acusativo plural para o acusativo singular. Então, servas fica servam e segunda pessoa do plural para singular. Tu vocas. Então, servam vocas. Legal. Vamos lá. Serve aulas portant. Então, verbo no plural precisa de um sujeito do plural. Quem é o sujeito? A palavra que está no caso nominativo. Aulas está no nominativo? Não, está no acusativo plural. Então, aulas é o objeto. Por exclusão, a gente já sabe que serve é o sujeito, só que o I seria o nominativo justamente plural. Então, vamos colocar no nominativo singular, fica serva, aulas, objeto direto, no singular, aulam, verbo portat. Então, serva, aulam, portat. Celamos, aulas. Né? Aqui você já deve identificar que é a mesma terminação. Né? Então, a gente já sabe que é o objeto aulas. E celamos é nós escondemos. Né? Celare ou quelare. Então, celamos, aulas. Vamos colocar na primeira pessoa do singular o verbo. Nós escondemos, eu escondo. Então, fica celo, aulam. Celo, aulam. Na servas celant copri, né? Então, nós temos um verbo no plural. Vocês já sabem que o as aqui, sendo um substantivo, é acusativo. Então, servas é o objeto, portanto, copri vai ser o sujeito. Se vocês olharem para a tabela, verão que nas palavras terminadas em us, o nominativo plural se faz em i. Então, o nominativo, o cara do sujeito, no plural, i. Então, copri. Então, nós temos servam, servam, celat,
os, né? Porque nós vamos colocar no singular. Então, o cozinheiro esconde a escrava, né? Família coronam habet. Então, nós temos a família, certo? A família. Eu até esqueci que tinha que fazer a tradução, né? Então, se a gente for pegar do início, eu sou um escravo, eu levo, carrego, porto uma panela. Elas têm guirlandas ou coroas, né? A gente pode literalmente traduzir por coroas. A escrava tem o escravo, vós chamais as escravas. É, Cadê? As escravas levam, portam, carregam panelas, nós escondemos as panelas, os cozinheiros escondem as escravas, né? E aí vocês pegam no plural e botam no singular, que foi o que a gente fez, tá? Então a gente vai pegar aqui, coronam, acusativo, objeto, por exclusão, a gente já sabe que família é sujeito, mas está no caso nominativo, verbo no singular, terceira pessoa. Então, a gente vai dizer família, ou famíliae, né? Família, coronas, haben, perdão, habent, tá? É plural. Família, coronas, habent. As famílias têm guirlandas, né? Ou coroas. E nós temos a J, vocat, servus, servam, né? Então vamos olhar aqui, os é nominativo, sujeito, acusativo, objeto, vocat, verbo conjugado na terceira pessoa, né? Então o escravo chama a escrava, nós vamos ter então vocant, verbo no plural, terceira pessoa do plural, vocant, serve, servas, certo? Então a gente fecha aqui este exercício. Eu gosto bastante desses exercícios, tá? O Aprender Latim é um dos materiais que me ajudou bastante no meu processo de formação no estudo da língua latina, antes de eu conhecer o Família Romana. Como eu disse num dos meus vídeos, para mim o Família Romana e o Roma Eterna, né, o curso Língua Latina para ser Ilustrata, é o melhor curso que nós temos hoje, não há outro melhor do que eles, mas há outros cursos muito bons, né? Uma coisa é você ser o melhor, mas você pode ser bom também. E o Aprendendo Latim é um curso bom, tá? É um curso bom de verdade mesmo. É, Pois bem, então vamos lá dar continuidade à nossa aula. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, nós vamos agora para um exercício de preposições, né, em latim. E antes de fazermos o exercício, vale a pena mencionar somente uma coisa. Como funcionam as preposições em latim? Bom, as preposições podem ser entendidas do mesmo jeito com que entendemos as preposições portuguesas, todavia, porém, contudo, em latim, toda preposição será seguida por um caso, tá? Então, nós temos preposições, certo? Aqui o aplicativo do quadro me trollou, né? Mudando desnecessariamente a posição da coisa. Mas, enfim, toda preposição é seguida de um caso, certo? Então, primeira coisa, o que é um caso gramatical? O caso gramatical é um conjunto de possibilidades sintáticas que se exprime através de terminações ou desinências específicas. Assim é que, quando nós estudamos o caso nominativo, eu disse a você, ó, a palavra de primeiro grupo, de primeira declinação, no caso nominativo, ele vai ter a terminação, ela vai ter a terminação, ela terá as terminações a, ai. Então, essas terminações me indicam que a palavra está no caso nominativo. Mas o que significa estar no caso nominativo? Significa que a palavra só poderá exercer a função de sujeito ou de predicativo de sujeito. Então, cada caso é um conjunto de funções sintáticas possíveis. E aí, para saber qual é a função sintática, eu preciso do contexto da frase. Porém, a terminação em si mesma já me diz qual é o caso. Então, nós temos uma preposição mais um caso. Que caso é esse? Né? No caso, nós temos dois casos possíveis, tá? Nós temos, na verdade, temos três. Nós temos o acusativo, certo? Nós temos o ablativo e há uma situação apenas de que eu tenho notícia de uma preposição que peça
o genitivo. Então, vou deixar entre parênteses, tá? Mas vou deixar arriscado porque não será o nosso foco, tá? Uma coisa bem excepcional mesmo, excepcionalíssima. O excepcionalíssimo uso do caso genitivo, tá? Então, nós vamos focar o seguinte: toda preposição pedirá um caso. Quais são os casos gramaticais que usamos com as preposições acusativo e ablativo, certo? Bom, quais foram as preposições apresentadas até o momento? A preposição ad e a preposição in. Ok. A preposição ad pede exclusivamente o caso acusativo. A preposição in, porém, pode pedir o ablativo ou o acusativo, certo? Então, o que é que a gente tem que levar em consideração? Vejam só. A preposição ad indica um movimento de A para B, certo? Um movimento de A para B. Então, eu estou num ponto A e vou para um ponto B. Apenas indica o movimento, a direção de um movimento, tá? Que sai de um ponto A para um ponto B. A preposição in, ela tem dois sentidos possíveis. Quando eu uso o caso ablativo, indica que uma coisa está em algum lugar. Equivale, portanto, à nossa preposição em, correto? Que com O fica no, né? Com A fica na, né? Então, eu posso dizer o seguinte, na panela, né? Então, eu vou usar in com ablativo, certo? Então, a gente pode entender a preposição in seguida de ablativo como, imaginemos, um ponto em uma superfície, ou um ponto dentro de algo, né? Vou colocar até o ponto em vermelho, para ficar com a visualização melhor. Uma coisa está, por exemplo, o livro está na mesa, né? A gente pode dizer em cima da mesa, pode dizer o livro está na mesa. Então, em, como em algum lugar, ou dentro de alguma coisa, dentro de algo, né? No caso deste cubo aí. Bom, quando nós usamos, porém, o acusativo, o que nós vamos ter, né? Nós teremos o seguinte: um movimento que sai de A e ele não simplesmente vai para B, mas ele entra, certo? Ele adentra, ok? Então, eu sempre digo que o in seguido de acusativo tem a ideia de penetração, ok? Penetração. Faz todo sentido, né? Você para pensar. Então, nós temos o acusativo, que é de A para B, apenas indica o movimento, o afastamento de A em direção a B, né? O in com ablativo, que pode ser entendido genericamente como a nossa preposição em, né? Quando eu digo que estou em casa, eu digo que eu estou dentro de casa, mas quando eu digo que o meu celular está na mesa, ou seja, em a mesa, na mesa, eu não estou dizendo que ele está dentro da mesa, mas está ali sobre a superfície da mesa. Então, o in com ablativo tem o mesmo valor do nosso em. O in com acusativo tem a ideia de penetração, tá? Você penetra alguma coisa, beleza? Então, com isso, nós podemos resolver o exercício proposto, tá? Vamos lá, deixa eu só conferir uma coisa. Ah, ok, está gravando. Eu tive um momento de susto aqui. Bom, cadê o exercício? Bom, nós temos aqui, ó. Passe para o latim, não é preciso traduzir o verbo, enfim. Ah, que está aqui somente para conferir ideia de movimento. Enfim, beleza. Então a gente pode traduzir o verbo, mas não precisa traduzir. Então nós temos aqui, entra em cena. Ok. Cena, pensa que é um ambiente, e você vai entrar nesse ambiente, então você vai penetrar nesse ambiente. Então nós temos aqui, ó,
Inclusive, deixa eu fazer uma coisa para facilitar a minha vida e a de vocês, que é isso daqui, ó. Vamos colocar aqui e fica mais fácil, beleza? Então, entra em cena. Vamos lá. Entra em cena. Então, nós temos preposição in mais a palavra che. Se a gente usa in com acusativo, vai ser shenam, tá? In shenam ou in skynam. Lembrando, eu estou usando a pronúncia eclesiástica, tá? In shenam, e aí a gente pode botar o verbo intrat, certo? Entrar, do português, em vez de entrar em latim, já vem com a preposição ali, dita, né? Entrar. Então, intrat in scenam. Aí, beleza, entra em cena. Está na panela. Opa, aqui eu estou te dizendo o lugar em que uma coisa se encontra, no caso, dentro da panela, né? No interior da panela. Então, in aula. Reparem a diferença. Ó. Este aula tem o macron, que é o diacrítico, o sinal que indica que há uma questão de pronúncia, ou seja, o alongamento da vogal. Então, inaula, não é inaulam, porque eu não estou penetrando, não estou com um movimento que entra. Eu simplesmente estou indicando a localização, tá? Então, penetra nas guirlandas. Aqui, ele já usou o verbo penetrar. Então, ele está te dizendo que há um movimento, tá? Uma coisa que é um movimento que adentra ou algo que passa por, né? Então a gente precisa de uma preposição que indique um movimento com a ideia de penetração. Então vai ser in, co, ro, nas, ou seja, in com acusativo, certo? In com acusativo e in com ablativo. Aqui teremos in com acusativo novamente. Todavia, porém, contudo, no primeiro caso, in scenam, o acusativo é singular. No terceiro, o acusativo é plural. Ok? Então vamos lá. Coronam. Nós temos aqui penetra nas guirlandas, coronas, né? Coronas. Eita, Gabriel, deixa. Ah, entra nas panelas. Ok, então depois de guirlandas, penetra nas guirlandas, nós temos entra nas panelas. Você consegue perceber que entrar indica movimento e é para dentro de algo. Então, in aulas. In com acusativo, no caso, acusativo plural. Está na família. Você não está entrando na família, você está na família. Então você vai dizer in família, certo? Depois, vai em direção à escrava. Veja que ele aqui está indicando a direção. Né? Ele vai. Então, há um movimento que sai de um ponto A e se direciona para um ponto B, que vai para um ponto B. Que preposição é essa? É o ad, certo? Então, nós temos o ad, que vai pedir o caso acusativo, no caso com a palavra escrava. Então, ad servam, ok? Está nos escravos. Agora alguma coisa está em algo, em alguém. Né? Então a gente vai dizer in ser. Só que aí nós precisamos colocar no caso ablativo. O ablativo plural, olhem as suas tabelas, é o is, certo? In servis. Por fim, vai em direção à filha. Então, novamente, direção. Né? Então, nós temos ad filiam, certo? Ad filiam. Beleza? Então, nós temos aqui resolvido a, o exercício de preposições. Passemos para os exercícios que restam, tá? Falta um bocadinho, essa aula vai ser mais longa mesmo. Vamos lá. Então, você que está acompanhando até aqui, está muito interessado em aprender,
Vamos dar continuidade. Exercício de leitura, né? Então, leia cada frase e, sem traduzi-las, identifique qual é o sujeito do segundo verbo. Finalmente, traduza cada frase para o português. Legal. Então, vamos lá. Servus in scenam intrat, ou na pronúncia clássica, servus in scaenam intrat, coronas portat. Então, nós temos aqui, ó, sujeito, adjunto adverbial, né, in scenam, ou no caso, pode ser entendido como objeto do verbo, né, entrar, quem entra entre alguma coisa, né? Enfim, então o sujeito é servus, dupla verbal, né? E aqui você tem a direção do movimento, né? Coronas portat, né? Então aqui você tem um sujeito de terceira pessoa, alguém leva, né? E coronas o objeto, certo? Ah, embaixo, vamos lá. Então a gente poderia dizer o escravo entra na cena ou em cena e ele ou ela levam guirlandas. Coque inedibus sunt. Sujeito, coque, sunt, verbo, estão inedibus, estão em casa. Né? Vocant servas. Então, aqui no caso, se for o mesmo sujeito, eles chamam as escravas. Né? Aqui no caso, o servo entra em cena, ele porta, ele carrega, ele leva consigo guirlandas, tá? Est in família Euclione serva. Então, serva, sujeito, olha o nominativo, certo? Serva, sujeito, est in família. Reparem que aqui esse in família, ablativa indicando o lugar. E Eucliones é o caso genitivo que a gente vai estudar ainda, que indica uma relação de posse entre dois, posse ou pertencimento entre dois termos. Então, na família de Euclião, né? Então, genitivo que a gente vai ver ainda, certo? Estáfila est. Então, estáfila nominativo é estáfila. Ou a gente pode entender que se trata da mesma pessoa, a serva está na família. Estáfila est. A serva, a escrava, é estáfila. Então, aqui seria um predicativo, que é o mesmo caso do sujeito, mas enfim. Vamos lá para D. Então, Incenam intra demenetus. Então, nós temos aqui demenetus, caso nominativo, caso do sujeito. Ele entra onde em cena, tá? Aulam auri plenam habet. Então, demenetus, habet, ele tem acusativo, acusativo. Ele tem uma panela cheia de ouro, tá? Uma panela cheia de ouro. Os adjetivos em latim, eles que serão estudados, acho que no próximo capítulo, eles sempre concordam em caso com a palavra que se referem. Né? Então, se eu digo um quarto cheio, o que está cheio? O quarto. Então, cheio, cheia são adjetivos. Em português, eu não digo quarto cheia, eu digo quarto cheio, porque a palavra quarto em português é uma palavra de gênero masculino. Então, os adjetivos concordam em gênero, em número, ou seja, masculino, feminino, neutro. Número, singular e plural. E concordam também em caso. Então, se a palavra aula ela está no caso acusativo, a palavra cheia deverá estar no acusativo também, beleza? Então, aulam, auriplenam, habet. Por fim, nós temos corpus et serva clamant. Servum enim timent, ou servum enim timent, depende da pronúncia. Então, corpus et serva clamant, servum, servum enim timent. O sujeito claramente aqui, né, vai ser este, o sujeito do verbo, e vai ser também o do segundo verbo. Então, o cozinheiro e a escrava gritam com efeito, ou a palavra N pode ser traduzida por com efeito, ou pode ser traduzida como pois, né? Então, pois temem, eles temem, quem tem medo de alguma coisa. Temem o escravo, né? Ou pois eles temem o escravo, ou com efeito eles temem o escravo. Enfim, é um exercício bem simplesinho, né? Se a gente fosse traduzir, acho que acabei fazendo a tradução, né? Mas pegando aqui, o escravo entra em cena, ele leva
guirlandas, os cozinheiros estão em casa, eles chamam as escravas. Há na família de Euclião é, uma escrava, ela é Estáfila, né? Demétrio entra em cena, ele tem uma panela cheia de ouro, e por fim, o cozinheiro e a escrava clamam, gritam, pois eles têm medo do escravo, por efeito, eles têm medo do escravo, tá? Então, podemos passar para a segunda questão aqui na sequência. Considere cada palavra na ordem que aparece e defina a sua função na frase, né? Por exemplo, deméritos cocum, deméritos é o sujeito, tá? Então, é uma por de análise sintática, né? A seguir, complemente a frase com o verbo apropriado na forma correta. Beleza, então vamos lá. Aulam servus. Então, se nós temos somente essas duas relações e nós estudamos aqui, né? Nós estudamos apenas acusativo, vocativo e ablativo. O ablativo é estudado por nós, foi visto basicamente como é, complemento de preposição, né? Então, um consequente preposicional. Legal. Então, a gente aqui está vendo relações entre sujeitos e verbos, né? Com base no exercício. Então, vamos dar uma olhada aqui. Aulam é acusativo, servus nominativo. Então, objeto, sujeito, né? Vamos botar um verbo adequado, o escravo leva. Então, aulam servus portat, né? Então, o escravo carrega uma panela. Serva coronam, aulam servus, não sei, pode ser portat novamente, tá? Pode ser aqui habet, né? Ah, enfim, há vários verbos que poderiam encaixar, sei lá, videt, né? Videt. Então, a escrava porta uma guirlanda, tem uma guirlanda, vê uma guirlanda, o escravo uma panela, enfim, que seja, né? Qualquer coisa aqui. Servi, nominativo plural, servas, acusativo. Então, digamos aqui, vocant. Os escravos chamam as escravas. Família, corpus, acusativo plural, tá? Então é objeto. E nós temos família no nominativo. Repare que não há o macron. Se não há o macron, é nominativo. Então, família, corpus, digamos, timet, né? Sei lá, ou vocat, né? Então, a família chama os cozinheiros, a família teme os cozinheiros, né? Lá, lar, servos, também não sei, tá? Lar, servos, videt, né? Então, a gente teria que pegar, vocês têm que pegar verbos com base no contexto ali, né? Estou tirando da cabeça aqui agora. Aurum, ego, habeo, né? Eu tenho o ouro, né? Eu tenho o ouro, que seja. Ou então, acho que o que o Leão disse que sente o cheiro, né? É, como é que é mesmo? Acho que é olfacto, olfactar, é com PH ou com F? Acho que é com F mesmo, né? Olfacto. Só conferir? É isso mesmo, com F. Olfacto. Eucliofamiliam, é, não sei, deixa eu ver. Eucliofamiliam amat, ele ama a família, né? Então aqui você tem Euclião e família, que é acusativo. Ah, Gabriel, por que que a palavra, o nome próprio, Euclião, termina em ó, né? Por que que ele termina em ó se a gente estudou palavras somente com uso e com a? Bom, disse a você que há 5 grupos de palavras, né, em latim. Então, Euclião pertence ao terceiro grupo. Nós estudamos somente o primeiro e o segundo, tá? Então, aqui eu tenho família, é acusativo e, portanto, objeto. Aqui vai ser o sujeito, tá? Então, Euclião, a família ama, vou dizer assim, né? Ama a família. O H, aulas plenas. Aure é cheia, né? Então, cheia de ouro. Então, panelas cheias de ouro,
objeto, tá? Então nós temos o nosso objeto aqui, temos o nosso objeto, et coronas. Então nós temos dois objetos. Serve, tá? Objeto e objeto. Serve, nominativo, é o sujeito, certo? Serve, não sei. Não sei qual verbo, eu teria que olhar no texto aqui, mas eu vou botar o verbo, sei lá, querem, tá? Então, buscam. Mas eu vou botar um verbo mais conhecido com vocês aqui. Então, aprende, tá? Então, as escravas têm guirlandas e panelas cheias de ouro, tá? Que seja. Beleza? Então, vamos lá, tá? Então, aqui nós temos isso, tá? Uma nota aqui que ele colocou, né? Se bem que isso é intuitivo, não preciso dizer isso o B, o verbo deve estar no singular, isso. Vamos lá para o 3. Com a ajuda do vocabulário da seção A, trabalha a passagem latina deméritos. Então, a gente tem aqui um texto que deverá ser lido por nós e analisado sintaticamente, né? Então, eu vou deixar por último esse exercício, a gente pode passar para o português latim. Traduza as frases latinas para o português, em seguida traduza para o latim as frases em português que foram dadas, né? Enfim, utilizando os modelos. Então, nós temos aqui na a linha A. Corpus aulam demeneti portat. Aulam, acusativo, objeto, corpus, sujeito. Então, o cozinheiro carrega a panela. A panela pertence a quem? Pertence a Deménetus, tá? Então, no caso, Demeneti, que é o genitivo que a gente vai ver. Então, o cozinheiro carrega, porta, leva a panela de Deméneto. O escravo tem as guirlandas dos cozinheiros. Então, a gente vai dizer servos, tá? Aulas, tá? E aqui ele colocou o genitivo já, né? Mas, enfim, quorum, habet, tá? Então, o cozinheiro, sujeito, nominativo, ele tem, né, o núcleo verbal, o que? Ele tem as panelas, tá? Objeto. As panelas dos cozinheiros. Então, o caso que vai me dizer a quem pertence algo, né? Então, panela de Euclião, panela do cozinheiro ou dos cozinheiros, é o genitivo, tá? Se vocês prestarem atenção aqui, ó, copos é uma palavra que a gente já viu aqui, ó, copos, aqui em cima, em verde, né? Então, a gente vai usar o genitivo aqui em roxo, tá? E o plural é orum. Então, a palavra corpus tem que estar no genitivo plural. Então, vai ficar coquorum, tá? Então, aqui nós temos servus aulas coquorum habet. Beleza? Então, o escravo tem as panelas, as guirlandas dos cozinheiros. Não seriam aulas, mas coronas, certo? Aqui, guirlandas. Coronas habet, certo? Vamos lá. Tu clamas ego autem aulas porto. Tu gritas, tu clamas. Eu, porém, levo as panelas, né? Então aqui nós temos a escrava está com medo. Ficaria como, tá? Vou colocar aqui do lado, que é eu, portanto, né? Não sou eu, porto, né? Então aqui, serva, 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 timet. Então, ego igitur, ego igitur, quoquos, é mais simples do que eu tinha pensado. Quoquos, voco, tá? A escrava teme, eu, portanto, chamo os
cozinheiros, tá? E aí nós temos a linha C, cur scena plena est servorum. Por que cur scena nominativo, sujeito, a cena, est, está, o que? Plena, nominativo também. Ah, mas o nominativo é do sujeito? É do sujeito e do complemento do verbo est, do predicativo do sujeito, tá? Então aqui vai ser o predicativo, ok? Então, cheia de escravos. Por que a cena está cheia de escravos? Porque a família está cheia de cozinheiros, né? Aqui a gente vai usar a mesma estrutura. A gente vai pegar aqui, ó, por família plena quorum est, tá? Por família plena quorum est. Na D, nós temos egolar te voco, urmetimes, né? Eu, o lar, voco te, chamo você. Urmetimes, porque tens medo de mim, né? Porque me temes. Sou eu, Fedra, que entro. Ah, porque vocês estão escondendo a panela, né? Então, a gente pode dizer, cadê aqui? Certo? Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui ego, pedra, intro. Cadê aqui? Por, por, aulam, che, lápis. Tá? Porque escondeis, porque vocês estão escondendo. Deixa eu botar a carregador já parou que a bateria está acabando. E nós temos aqui ainda, cadê? Nós temos aqui ae si aurum habet demenetus timet. O si é o simples si mesmo, né? Condicional. Então, se um sujeito de terceira pessoa, habet, tem ouro, Deméritos Timet. Então a gente sabe que na verdade é o mesmo sujeito. Então, se Demérito tem ouro, ele tem medo, né? Então, o fato dele ter faz com que ele tenha medo de perder aquilo que tem. Então, se eles escondem a panela, os escravos temem, tá? Então, a gente vai pegar a mesma estrutura, a mesma lógica aqui na a linha E. Vamos dizer, se cadê? Escondem a panela. Eles escondem, então terceira pessoa. Se aulam, celant, vírgula. Os escravos temem. Então, serve, timen. Ou servi, timen. Beleza? Vamos lá para a final. Coronas et aulas portant serve. Coronas acusativo, aulas acusativo, serve nominativo, serve ao sujeito. Então, os escravos, o que é que eles fazem? Carregam, portam, levam guirlandas e panelas. Para terminar, vamos pegar a frase em português, né? É o cozinheiro e a escrava que Demérito está chamando. Pronto. Então, nós vamos dizer copum, copum et servam ou servam de Benetus ou Demainetus, Demenetus, Vocat, né? É que agora que eu lembrei, aprendendo latim tem esse negócio de ser colocado no início da frase, você tem que traduzir dessa maneira. Assim, é o preceito do manual, tá? Mas não é uma regra universal, sendo bem sincero.
Ah, você está querendo enfatizar, papapá. Quando você vai para poesia e para prosa lá de textos mesmo, você vê que não é bem assim a coisa, mas enfim. Tá? Já que vocês provavelmente estão, muitos dos que são, provavelmente muitos dos que irão assistir a essas aulas, né, estão aí trabalhando com material em um curso de graduação, por exemplo. Então é interessante seguir os preceitos aqui do manual, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, então agora nos resta fazer a leitura e a tradução simultâneas desta passagem, né? Para que encerremos, fechemos aqui a resolução dos exercícios da seção 1A do livro curso, né? Aprendendo Latim. Pois bem, nós estamos aqui. Tá? Então, Demainetus corpus et dibiquinas videt. Demenetu, vê, cozinheiros, acusativo plural, e tocadores de flauta, se não me falha a memória, tá? Ad nuptias filiae veniunt, certo? Então, eles vêm para as núpcias da filha. Então, nós temos o verbo venire, certo? Que significa vir, e nós temos aqui a direção do movimento, certo? Para as núpcias, notem aqui o as, que indica tratar-se, portanto, do caso acusativo plural, e o ai é o genitivo, indicando aqui uma relação de pertencimento ou posse entre dois termos, tá? Então, eles vêm para as filhas, as núpcias da filha, tá? Tem a ver com a história, né? Então, Demêneto, eventualmente, é, a filha dele é pedida em casamento, ele prepara as solenidades, né, matrimoniais e ele convida aí cozinheiros e também tocadores de flauta, né? Não é ele quem paga, mas sim o noivo. Enfim, a Aulularia é uma peça bem legal, bem interessante. Quando vocês estiverem com um latim bem desenvolvido, leiam, é bem legal mesmo. Ah, enfim, Inaides, Demainati, Inaidis demainati intrant et nuptias parent. Nós estamos falando aqui ó, de cocos e tibíquinas. Mas, Gabriel, não estão no acusativo e o caso do sujeito ao nominativo? Sim, mas reparem no ponto, né? Aqui nós temos orações à parte. Né? E se nós prestarmos atenção ao que está sendo dito, né? E não somente as minúcias morfológicas, veremos que eles vêm um sujeito de terceira pessoa plural, não pode ser o sujeito demênito. Eles vêm para as núpcias da filha, né? Parant, o verbo parar significa preparar, né? Preparam as núpcias e antes disso nós temos intrant, né? Entram, vou ser redundante aqui, tá? Eles entram dentro dentro da casa de demérito, né? Então seria algo como se eles entram na casa de demérito. Aqui nós temos o in com acusativo. Acusativo, mas nós não temos is aí. O que é que acontece? A palavra aqui à direita da tela é edes, edium. É uma palavra de terceira declinação, isso é, terceiro grupo, tá? Não é uma palavra de de segunda, não é uma palavra de segundo grupo nem de primeiro, como nós estudamos. Consequentemente, não se aplicam as terminações de primeiro e de segundo grupo, tá? Se você for olhar o vocabulário, você vai ver que essa palavra aqui é usada no plural. Quando a gente for estudar a terceira declinação, vocês vão ter maior clareza nisso, tá? Uma palavra que usada no plural significa apartamento ou casa, né? Enfim. É, E, portanto, está dizendo o seguinte: eles penetram o interior da casa de Deméter, né? Nunc aides, vemos aqui, ó, demaineti quoquorum et tibicinarum plena sunt. Agora, o apartamento, a casa de Demêneto está cheia de cozinheiros e de
tocador de flauta. Deménetus, autem significa porém, deméneto, porém, teme. Ele tem, com efeito, uma panela cheia de ouro, tá? Uma panela cheia de ouro. Eu peço desculpas aí pelo pigarro, tá, gente? Nam si aula demeneti inedibus est auri plena, fures valdet demenetus. Pois, tá? Pois, é, se a panela de Demêneto está cheia de ouro, plena aure, cheia de ouro em casa, Demêneto teme ladrões, né? Então, porque ele está com a panela cheia de ouro dentro de casa, ele receia, ele tem medo, né, de ladrões, de alguém que a possa, que possa furtá-la, né? Aulam demenetus celat, tá? Aulam demenetus celat. Então, demenetus esconde a panela. Demenetus esconde a panela. Nunc aurum salvum est. Aurum salvum est. Nunc salvus demenetus. Nunc salva aula. Então, ele esconde a panela. E agora que ela está oculta, o ouro está a salvo. O próprio Demêneto está a salvo. Agora está salva a panela, né? Está protegida, salva a panela. Então repare aqui, um com um, us com us, a com a. Então a gente tem aqui uma relação nominal, né? Concordância nominal, entre o adjetivo e o substantivo a que se refere. A gente vai estudar mais a fundo isso em outro momento, né? Mas de uma maneira geral, a gente pode dizer que existe uma regra de concordância que são, eu digo que são os três degraus da concordância nominal, né, entre adjetivos e substantivos. Nós temos gênero, número e caso. A gente vai ver mais pormenorizadamente isso, né? Nós não temos declinação, é um assunto à parte. Mas gênero, número e caso. Em português a gente diz menino bonito, não menino bonita, porque é preciso concordar o gênero. E se eu digo meninos, eu preciso concordar gênero e número. Então, em português, nós temos gênero e número. Precisamos concordar em caso também. Por exemplo, aqui nós vemos na linha que segue, tá? Que está aqui, lar enim, com efeito o lar, tem, tá? O lar tem o quê? A panela, reparem no am. Que caso é esse? Olhem na tabela, que caso é esse? É o caso acusativo. E olhem para cá, plenam. Então, nós concordamos, palavra feminina com feminina, aula plena. Se vocês olharem aqui, ó, salva, aula, feminino com feminino, singular com singular. Agora, qual é o caso de habet aulam? É acusativo. Então, aulam plenam, certo? Então, se vocês forem procurar, vocês verão que am é o acusativo singular. A esta altura, vocês já devem ter memorizado isso. O am é o acusativo singular. Então, nós temos concordou em gênero, concordou em número, concordou em caso, tá? Bom, nunc propellarem demainati aula subterra latet. Então, nunc propellarem demainati aula subterra latet. Então, a panela, tá, está escondida. Latet dá origem à nossa palavra latente, né? É uma coisa que subjaz, que está, não está evidente, né? Então, aula latet. A aula está, a panela está escondida sob a terra, junto, tá? Própria é uma preposição junto ao lar de Demêneto, certo?
sendo que lar aqui é uma divindade, certo? Então, aqui ele se refere junto ao espaço em que a cultidade, essa divindade, este nome do lar, né, é, era cultuado. Então, nunc igitur. Agora, portanto, adelarem apropinquat. Aproxima-se do lar, certo? Ele aproxima-se do lar. Em português, ele diz aproximar-se de, em latim é aproximar-se para, né? Então, apropinquat ad larem, né? O ad indica o movimento. Quem se aproxima? Demainatus, né? Demainatus. Et supplicat. E suplica. Ele se aproxima do lar e suplica. Ó lar, ego demainatus te voco. Eu, Deménetus, te chamo. Ó, tutela meae familiae. Tutela, proteção da minha família. Aula madete auri plenam porto. Eu levo, carrego, porto para você, né, uma panela cheia de ouro. Leva até você uma panela cheia de ouro. Filiae nuptiae sunt hodie. Reparem que a gente tem aqui o verbo ser, né? Ser, estar, haver. E nós temos duas palavras em ai. Nós sabemos que o ai pode ser nominativo plural, vocativo plural, né? Nominativo igual ao vocativo, nominativo plural, genitivo singular e dativo é, singular. Então, qual das três opções? Eu disse a vocês que é o contexto que precisa ser, que precisa esclarecer essas questões, né? Então, aqui nós já vimos, nós lendo o texto, sabemos o contexto, sabemos que haverá núpcias, como já foi dito, né? E que cozinheiros e músicos foram convidados para a casa de Deméneto, né? Para justamente realizarem os serviços, né, necessários para a celebração. Pois bem, isto faz o quê? Faz com que Deméneto tenha medo de ser furtado, né? E ele quer colocar a panela cheia de ouro sob a proteção da divindade do lar. Então, aqui, né, Deméneto tem uma filha. A gente já conhece as pessoas, a gente sabe que ele tem uma filha, né? Que é Hydra, né? É Hydra ou Stapula? Stapula é a escrava, se não me falha a memória, né? Posso estar confundindo os nomes, mas ele tem uma filha. Se ele tem uma filha, não faz sentido que ele chegue aqui e diga filhas, né? Então a gente sabe que aqui vai ser nuptiae sunt. Hodie, hoje, nuptiae sunt. Hoje, a gente pode até trazer como a gente diz no português, colocar, hoje são as núpcias, né? Hoje haverá as núpcias, o casamento da filha, ou seja, da minha filha, certo? Ego autem fures timeo. Autem significa porém. Eu, porém, temo ladrões. Lembra de fures, furtar, né? Fur, no plural, fures, é quem realiza o ato de furtar, quem realiza o furto, tá? Nam, aides, meai. Então nós estamos aqui, terminando já. Nam, aides, meai, furum plenae sunt. Pois a, a minha casa, né? O meu apartamento. Lembrando que aides é uma palavra plural. Então, a minha casa está cheia, está conjugada no plural, porque nós entendemos um sentido singular, mas ela é uma palavra plural. Então, a minha casa está cheia, né? Então, nós temos aides meae, plenae sunt, né? Furum, né? De ladrões, certo? Te oro et obsecro, né? Então, eu praticamente eu estou suplicando, rogando você, né? Aulam demainati auri plenam serva. Eu te peço, eu te suplico, né? Aulam plenam auri, a panela cheia de ouro, de Deméneto, ou seja, a panela de Deméneto, certo? A panela de Deméneto,
serva. Aqui é o imperativo do verbo servare, como está aqui na nota 2, ó. Protege, certo? Que é um verbo servare, tá? A gente já viu os verbos, então a gente tem aqui servos, servas, servat, servavos, né? Atis, servant. Só que o imperativo é serva e servate, né? Então, serva tu, servate vos, né? Então, ele está dando um comando, ou melhor, ele conjuga o verbo de uma forma imperativa, mas é o pedido que ele faz, né? Então, protege, né? Protege a panela de Demêneto, certo? Então, a gente encerra aqui a sessão 1 do Aprendendo Latim.